Abra a palavra de Deus, você que está na sua casa, Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Uma palavra para o Senhor hoje que tem como tema, queridos, para onde olhar na hora da crise. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para o seu coração. Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 1, que diz assim, querido: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Amém, queridos? Curve a sua cabeça aí na sua casa. Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo Senhor estar conosco, Deus, aqui nesta igreja, nas casas, nos lares. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra de revelação ao coração da Tua igreja, do Teu povo, que em nome de Jesus seja uma palavra transformadora, uma palavra que cura, que liberta, que transforma, e que nessa noite, Deus, nós possamos ouvir a Tua voz. Deus, cessa a voz do homem, cessa a voz do meu eu, para que a Tua voz venha falar ao coração da Tua igreja e do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos diante da palavra do Senhor e também da sua presença. E como eu disse para vocês, queridos, essa mensagem ela tem como tema para onde olhar na hora da crise. E queridos, os sentidos que nós temos, eles são aguçados de acordo com aquilo que nós precisamos. Os sentidos que Deus nos deu, ele é aguçado com aquilo que nos chama a atenção no momento que estamos precisando de algo. Sabe, queridos, quando nós estamos com fome, parece que todos os lugares que nós passamos ou aonde nós estamos, nós conseguimos sentir aquele cheirinho de comida. Parece, queridos, que o nosso nariz, o nosso olfato procura aquilo que é a nossa necessidade naquele momento, a comida. E sabe, queridos, nós temos várias formas de sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós temos várias formas de sentir a presença de Deus dentro de nós. E sabe, queridos, nós estamos vivendo neste momento que para onde olhar? Porque se você ligar a sua televisão, você vai ver caos, destruição, você vai ver desespero, vírus, gafanhotos, tempestades, maremotos, terremotos. Se você ligar a sua televisão, queridos, você vai ver somente crise. Mas sabe, queridos, enquanto eu vim aqui para essa igreja, queridos, eu pensava e me perguntava se hoje você tivesse algo para mudar a sua vida, se hoje colocassem algo na sua frente que ia mudar a sua história, você pegaria isso, você tomaria isso para você e guardaria e praticaria todos os dias da sua vida? Se alguém dissesse para você, olha, isso aqui vai mudar a sua vida. E sabe, queridos, o que eu vejo é que nós temos um manual de vida. Nós temos, querido, e para que serve um manual? Para você aprender como funciona aquilo que você tem. Para que serve um manual? Para ver tudo aquilo que pode ser usado. Para que funciona um manual? Para você absorver informações que vão ser úteis para você. E sabe, queridos, o que eu vejo? Nós temos um manual. E não é um manual que te explica só aquilo que vai acontecer, mas te ensina como passar por momentos de dificuldade, te ensina como passar por momentos de desespero. Eu te convido nessa noite, querido, pegue esse manual de vida e comece a praticar na sua vida, porque ele vai mudar a tua história. Você tem, queridos, como nós dizemos, a faca e o queijo para transformar a sua vida.
Enquanto você está gastando o teu tempo em televisão, enquanto você está gastando o teu tempo em notícias de caos, de desespero, o Senhor está dizendo a paz para o teu futuro, a milagre para a sua casa, a cura para as tuas feridas, a alegria para o seu coração. Enquanto o mundo está dizendo tudo vai se acabar, tudo é tristeza, tudo é derrota, Deus está dizendo: eu tenho resposta para a tua crise, eu tenho cura para as tuas feridas, eu tenho alegria para a tua tristeza, eu tenho um lenço para enxugar as tuas lágrimas. Enquanto todo mundo está dizendo não tem mais jeito, Deus está dizendo: eu te dou mais uma chance, eu te dou mais uma oportunidade, eu mudo a sua história. Vinícius, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida, para mudar a minha história, para ter essa fé, para romper os limites, para quebrar as barreiras? O que eu preciso fazer? Você precisa mudar a forma com que você conhece a Deus. Mas Vinícius, eu sou crente há 40 anos. Mas Vinícius, eu sou diácono há 30 anos. Vinícius, eu canto há 60 anos. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Todos os dias nós precisamos voltar para a cruz. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos dizer: Senhor, entra na minha vida. Deus, muda a minha história. Queridos, uma conversão, ela não acontece uma vez, mas ela acontece gradativamente todos os dias da nossa vida. Existem duas formas para você conhecer a Deus. Primeira forma de conhecer a Deus, queridos, é de uma forma teórica, superficial, de ouvir falar de Deus. Talvez você que está assistindo essa live, você já ouviu dizer que Jesus cura. Talvez você que está na sua casa já ouviu dizer que Jesus transforma. Talvez você que está ouvindo essa palavra essa noite já ouviu dizer que Jesus tem milagre, mas nunca provou disso. Preste atenção. Chegou o tempo e chegou a hora de você sair do estágio da teoria. Chegou o dia, chegou a hora de você parar de conhecer Deus, de ouvir falar, mas de começar a provar e a viver a Deus intensamente na sua vida. Primeira forma de conhecer a Deus é de uma forma teórica, de ouvir falar. Mas a segunda forma de você conhecer a Deus é de uma forma prática. Jó 42:5 diz assim, queridos, Jó dizendo: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu conheço o Senhor de caminhar contigo. Hoje eu te conheço de caminhar com o Senhor. Saia desse estágio de ouvir falar, saia desse estágio teórico e comece a andar com Deus, comece a obedecer a sua palavra e viver as coisas sobrenaturais que Ele tem para a sua vida. Saia do superficial, queridos. Você que está me escutando nessa noite, Deus vai te tocar com uma unção de cura. Você que precisa de um milagre, ei, câncer nessa noite, bata em retirada. Ei, nódulo nessa noite, bata em retirada. Crises, depressão, bata em retirada. Porque você vai conhecer Deus, de caminhar com Ele, de provar dEle. Se você pegar o livro de Isaías, queridos, nós conhecemos ele como profeta messiânico, que mais falou acerca da vinda de Jesus. Mas se você pegar o livro de Isaías até o capítulo de número 6, você vai ver um Isaías totalmente diferente do 6 para frente. Porque eu me arrisco em dizer, queridos, que até o capítulo 6, Isaías, ele estava na teoria.
Isaías estava ainda na superficialidade, mas Vinícius, ele era profeta sim, mas existem profetas que estão superficial, existem profetas que ainda estão no raso, existem profetas que ainda precisam se aprofundar. E é por isso que eu te disse que é todos os dias. Se eu pudesse deixar uma frase para você hoje, eu diria: não passe pela palavra do Senhor correndo, porque a palavra do Senhor, ela não é extensa, mas ela é profunda. Quem passa correndo não consegue se aprofundar. Quem passa correndo não consegue mergulhar. Quem passa correndo não consegue submergir nela. Hoje, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: pare de passar correndo pela palavra e comece a mergulhar nela. Mas o que aconteceu com a vida de Isaías? Até o capítulo de número 6, Isaías conhecia um Deus de ouvir falar. Mas o versículo que nós lemos: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vou dizer para você rapidamente quem era o rei Uzias, queridos. O livro de Isaías foi escrito aproximadamente 650 anos a 750 anos antes de Cristo. Uzias, querido, era um rei que se preocupava com a sua nação fisicamente e espiritualmente. O rei Uzias, além de ser um dos melhores reis que Judá teve, o rei Uzias era um amigo de Isaías. E sabe quando mudou a chave em Isaías? Sabe quando Isaías começou a aprofundar os seus pés, a mergulhar em Deus? No momento de crise. Você lembra de um ditado popular que tem: quem tem Cristo não tem crise? Eu acho isso contraditório, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a Bíblia diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu tenho uma notícia para você que está em casa: você também vai vencer. A Bíblia diz: resista ao dia mau. A palavra do Senhor diz que por um caminho ele veio, por 7 ele vai ter que fugir. A palavra do Senhor diz que ele transforma a maldição em bênção. A Bíblia diz que ele enxuga as suas lágrimas de tristeza e muda para lágrimas de alegria. Oh. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual crise você está enfrentando hoje, como Isaías enfrentou. Mas o que eu digo para você: comece a olhar neste momento de crise para Ele. Comece a olhar neste momento de crise para Deus. O salmista já dizia: olhai para o alto, que é de lá que veio o seu socorro. Para onde você está olhando? Aonde estão os seus olhos? Na crise? No problema? Na enfermidade? Na perca? Na separação? No fechamento da empresa? No desemprego? Aonde estão os seus olhos? Isaías não perdeu apenas um rei. Isaías perdeu um amigo. Isaías perdeu alguém que abria a porta do palácio e ele entrava. Isaías perdeu um confidente. Isaías perdeu um ombro amigo. Isaías perdeu um brother, um amigo. E a pergunta que Deus me fez essa tarde: Vinícius, o que você precisa perder para mudar a tua história? Vinícius, quem anda com Jesus perde. Vinícius, quem anda com Jesus tropeça. Vinícius, quem anda com Jesus fica enfermo, fica. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, não são algumas, não é a maioria, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode ter perdido hoje, você pode ter tropeçado hoje, você pode estar enfermo hoje, mas Deus começa a mudar o quadro da sua história. Isaías perde
alguém que ele amava. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que precisa acontecer para você deixar Deus mudar a tua história? Porque até o capítulo de número 6, queridos, Isaías, ele conhecia de ouvir falar a Deus. Mas quando ele experimentou a crise, quando ele experimentou a tristeza, quando ele experimentou a perca, Isaías diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu não sei por quantos dias Isaías chorou, queridos. Mas o versículo de número 1 continua dizendo: e a orla da sua veste enchia o templo. Esse versículo me leva a entender que Isaías, ele estava no Beit Hamikdash, no templo. E aqui, queridos, vai uma notícia para você que gosta de assistir culto em casa. Só assista culto em casa porque nós precisamos hoje assistir culto em casa. Mas quando as portas da igreja abrir, querido, sai correndo da tua casa e vem para o templo. Existem muitos dizendo que a igreja sou eu. Sim, a igreja sou eu. Mas a igreja também é o corpo de Cristo. Se eu preciso de pelo menos 3 versículos para formar uma opinião, eu digo para você, queridos, Isaías, ele só viu essa visão quando ele entrou no templo. Você precisa entender que estar aqui neste lugar, que este lugar, não existe lugar melhor. Davi disse: não há outro lugar. Eu posso passar 1000 noites em outro lugar, mas não existe um lugar como a tua casa. Salmos de número 73, Asaf vai para sua casa e ele começa dizendo: Deus é bom para com Israel, mas para mim Deus não é bom. Ele começa a questionar Deus, ele diz: Deus, nem na morte o ímpio tem aperto. Ele começa a questionar Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele entra no templo, ele vê a glória de Deus. Você lembra quando José e Maria perdeu Jesus? Lucas capítulo de número 2. Sabe aonde que Jesus estava? No templo. Porque o templo também é a casa, a morada de Deus. Isaías saiu da zona de conforto. Isaías saiu do luto. Isaías saiu daquele ambiente de perca. E sabe o que ele fez? Ele foi para um ambiente de glória. Quando ele entra no templo, ele vê Deus em um alto e sublime trono. E ele diz: e eu via a orla, a ponta do seu manto, das suas vestes, que enchia o templo. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. E Deus criou os céus, diga aí na sua casa, céus, no plural, céus, e a terra, diga terra, singular, isso. Por que os céus? Porque a Bíblia relata 3 céus. Primeiro céu, esse azul que nós vemos. Segundo céu, aonde estão os astros, as estrelas, a atmosfera. E o terceiro céu, aonde está assentado, aonde está o trono. E sabe o que eu vejo nessa visão? Acompanhe comigo, queridos. A orla de Deus saindo do primeiro céu, rasgando as estrelas, o sol, a lua, tendo que bater continência para a orla. Eu vejo a orla descendo pelo céu que nós enxergamos. Anjos tem que abrir passagem, demônios precisam abrir passagem
para passar a orla. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? A orla de Deus, o pedaço da capa de Deus enchia o templo, mudou a atmosfera, mudou o ambiente. Sabe o que João 14 diz? Que ele vai, mas vos deixará outro Consolador. Não sabeis que vós é templo do Espírito Santo. Hoje você não tem só a orla, hoje você não tem só a barra, hoje você tem Ele por completo dentro de você. É por isso que a tristeza tem que ir embora, é por isso que a depressão tem que ir embora, é por isso que essa doença tem que ir embora, porque você está cheio da presença de Deus. Os serafins estavam acima dele. Tradução no português, mas a tradução do hebraico diz que eles estavam em volta. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Aqui é um grande mistério, queridos, a ser revelado. A primeira vez que a palavra serafim, que o nome serafim aparece na Bíblia, é aqui, Isaías, capítulo de número 6. O nome serafim significa aquele que arde em fogo, aquele que é de fogo, chama ardente. Como que você imagina um anjo? Como que você imagina um anjo, Samuel? Olhos azuis, verde, castanho, cabelos longos, compridos. Como que você imagina um anjo? Aquela auréola, né? Aquela asinha. Imagine, queridos, esse anjo, ou esse serafim, melhor dizendo, uma classe de anjo, de fogo, com 6 asas, aparecer para você. Com 2 eles cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Porque eles estavam diante do trono, e eles não podiam ver a glória de Deus. E porque eles cobriam os pés? Porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre pés, a Bíblia fala sobre santidade. Você lembra quando Moisés subiu um monte, e ele chegou lá em cima, e Deus disse para ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Pedro disse: não, meu pé você não lava. Jesus disse: então você não tem parte comigo, então me dá um banho inteiro. Jesus disse para ele: não, basta eu lavar os teus pés para a tua vida estar limpa, santificada, pura. Por que os serafins cobriam os pés? Porque os pés significam santidade. Isaías não podia ver a santidade dos serafins. E no versículo de número 3, queridos, a Bíblia diz que eles clamavam um ao outro: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E não o templo, não aquele lugar, mas toda a terra está cheia da sua glória. Eu convido você que está aqui, os músicos, e você que está aqui em casa, a levantar a sua mão direita e dizer: Santo, Santo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Profetize isso, diga: Santo, Santo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Diga: Santo, Santo, toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com essa palavra, queridos? Pastor Luiz, sabe que aquela música diz: o que é que os anjos veem, que os fazem? O que é que os anjos veem? Sabe o que eles veem, queridos? A glória, o poder de Deus. Sabe o que eles veem? A grandeza de Deus.
Eles dizem: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Sabe, queridos, quando nós chegarmos na glória, tem muitos pastores em linhas teológicas que dizem que nós vamos estar 24 horas dizendo Santo, Santo, Santo. Mas Vinícius não vai ter mais o que fazer. Queridos, o que nós podemos dizer quando contemplamos a glória de Deus? Enquanto os serafins adoravam, e aqui está o segredo, e o pastor Luiz, que é um exímio músico, um expert em música, um doutor em música, ele pode... A adoração, pastor Luiz, ela mexe estruturas. A adoração, ela move alicerces. Porque o versículo de número 4 diz: e os umbrais, as vigas, a sustentação das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa do Senhor se enchia de uma fumaça. Sabe, queridos, na inauguração do templo, quando os sacerdotes adoravam, Salomão entra, ele vê uma fumaça, ele vê a glória de Deus, pessoas sendo curadas, e ele dizia: a Shekinah de Deus está neste lugar. Deus está me levando, queridos, a você queimar aí na sua casa. Deus está me levando a você reconstruir o teu altar de adoração e mover os limiares da sua vida. Sabe qual a adoração que Deus está recebendo tua, queridos? É aquela adoração que quando você dobra o seu joelho, senta na sua cama, vai lavar a sua louça, e você não consegue dizer palavras, mas o que você consegue é sussurrar sons, e lágrimas caem do seu rosto. Sabe, essa adoração que você está fazendo na sua casa agora com as tuas lágrimas, o Senhor está colhendo ela, está mudando a tua sorte, virando o teu cativeiro, chacoalhando a tua história e mudando a sua vida. Teu corpo vai começar a tremer, as tuas mãos vão começar a queimar. É o Espírito Santo que está injetando unção, é o Espírito Santo que está trazendo glória. Quando Isaías vê tudo isso, ele diz: ai de mim, ai de mim. O pior doente é aquele que não reconhece a sua doença. O primeiro passo para Deus curar você, o primeiro passo para Deus mudar a tua vida, o primeiro passo para Deus mudar a tua história, Gi, é reconhecer quem nós somos. Não existe, Gi, super-heróis. Não existe, Samuel, super santos. Não existe, Marquinhos, um semideus. Sabe o que existe, pessoal? Sabe o que existe, queridos? São pessoas que lutam todos os dias contra o pecado e querem ser santas. Isaías, ele cai em si. Aquele Isaías que pregava juízo, aquele Isaías que condenava pessoas, aquele Isaías que apontava dedos. Agora ele diz: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe, queridos, hoje é o dia
de você viver um verdadeiro arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico significa mudança de atitude, mudança de direção. Ele reconhece que a sua boca, que os seus lábios eram impuros. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele estava dizendo? Nem eu, nem os outros, nós somos igual. Porque diante de Deus, queridos, não vai ter músico, diante de Deus não vai ter profeta, pastor, não vai ter diácono, diaconisa, não vai ter levita, vai ter filhos. E sabe o que mais me assusta? É que a palavra do Senhor diz assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E muitos dirão: mas Senhor, eu preguei no seu nome, Senhor, eu expulsei demônios no seu nome, Senhor, eu curei no seu nome. Ei, você já viu uma pessoa que começa a vir na igreja agora orar por cura? Pode até existir, mas é pouco. Sabe para quem é essa palavra? Para mim e para você. Que talvez estamos caminhando no ouvir falar, e Deus quer nos levar para uma atmosfera mais profunda, de caminhar com Ele. Ai de mim, que sou de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Você sabe o que é tenaz, querido? Tenaz é aquele negócio de ferro assim, é isso, pastor Luiz? Que você tira a brasa, isso? Tipo uma tesoura grande assim, com um pegador, que você tira a brasa. A pergunta é, lembra no começo que eu disse que serafim significa ser de fogo, que queima, que arde em fogo? A pergunta é, por que um serafim que é feito de fogo, com uma tenaz, ele tira uma brasa, ele pega um fogo? Por que o fogo tem que usar uma tenaz para pegar fogo? Porque o versículo 7 diz assim: e ele tocou a minha boca e disse: eis que os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o seu pecado. Aquela brasa que o serafim pegou era uma brasa de arrependimento, de pureza, de perdão, que limpa e tira toda iniquidade. A pergunta que eu faço é: um serafim, um anjo precisa de perdão? Um serafim, um anjo precisa se arrepender? Aqui eu aprendi uma coisa: eu preciso caminhar na graça. Eu preciso fazer aquilo, entenda que eu vou te dizer, aquilo que Deus me chamou para fazer. Se Deus me escolheu para pregar, vocês vão rir em casa, eu não posso cantar. Eu queria, mas eu não posso, porque Deus me chamou para pregar. Deus que pregue, canta, tem, mas eu ia ser muito enjoado, muito metido se eu pregasse e cantasse, daí ninguém ia me aguentar. Então Deus me escolheu para pregar, para falar da palavra, eu preciso caminhar na graça. Sabe o que o serafim me explica, me ensina? Que mesmo eu pensando que sei alguma coisa, Deus trabalha com princípios. E tudo precisa ser feito da maneira que Deus quer que seja. O Senhor está tocando a sua vida hoje. O Senhor está tocando os teus lábios hoje. E o maior milagre que pode existir na vida de um homem, de uma mulher, é o arrependimento. Porque é o arrependimento que vai nos levar para o céu. É o arrependimento que vai nos levar para a glória. Não existe cura maior, não existe libertação maior, não existe milagre maior do que o arrependimento. Quer viver uma mudança de vida? Quer viver uma mudança de história? Quer viver uma mudança de caráter? Quer viver uma mudança na tua história? Começa hoje se arrependendo. Erga a tua voz e diga: Deus, toca os meus lábios, toca a minha boca.
Quando você fizer isso, você vai estar preparado para receber aquilo que Deus vai te entregar. Deus nunca vai te entregar nada daquilo que você não esteja preparado para receber. Uma criança não pode ganhar ou melhor dizendo, uma criança não deve ganhar um carro. Ela até pode, se o pai dela tiver dinheiro, ir lá comprar um carro e entregar para ela, mas não deve, porque ela não está preparada. Esse deserto, essa dificuldade, esse problema, essa doença, essa tristeza, essa dor, essa perca que você está vivendo hoje, é a ferramenta que Deus vai usar para te impulsionar para o teu milagre. Essa ferramenta chamada dor, desespero, caos que você está vivendo hoje, é a ferramenta que Deus vai usar para transformar a tua vida, porque quando Uzias morre, Isaías vai para o templo, vê a glória de Deus, vê o Senhor sentado no trono, o céu aberto, a Shekinah no templo, e a sua vida tocada, serafins que voavam, ele começa a ver a glória de Deus. E a partir de hoje, esteja preparado para ver a glória de Deus. Porque a sua vida vai ser um agente de milagres. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, eu oro por vidas que estão se arrependendo nessa noite. Eu oro por vidas que estão se entregando nessa noite. Eu oro por pessoas que estão derramando a sua vida no altar essa noite. E eu não sei, Deus, qual é o problema, qual é a aflição, qual é o medo, qual é o caos, qual é a perca que eles estão vivendo. Eu não sei qual milagre, eu não sei qual promessa, eu não sei qual palavra precisa acontecer na vida deles, mas nessa noite o Senhor trouxe eles aqui, Deus, para manifestar cura, para manifestar unção, para manifestar a sua glória. Vem, entra nesse quarto, entra nessa sala, entra nessa cozinha, entra nesse leito de hospital agora e traz a sua cura, traz o seu milagre, traz a sua unção. Receba a presença dessa majestade, receba a presença dessa majestade, receba. Seja tocado pela presença do Eterno agora. Toda dor, toda acusação, toda tristeza, todo desânimo, agora muda o choro de tristeza em um choro de alegria. Traz o alívio, traz a paz, traz o entendimento e traz a tua presença nesse lar, nessa casa que está sendo destruída, nesse casamento que está se acabando. Traz a sua paz, traz a sua alegria agora, em nome de Jesus. Você que crê, querido, recebe essa palavra, toma posse do teu milagre. Seja abençoado em nome de Jesus.